Fala aí, meus amigos, vamos começar mais um vídeo falando do nosso formato de terra usando apenas o Novo Testamento, tá? Agora ouçam, em Mateus 21, tá? Outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, o domo, né? Olha só, o dono de uma propriedade plantou um vinhedo e construiu uma cerca ao redor. É o planeta prisão, gente. Um tanque de prensar e uma torre para o guardar. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. Estes lavradores são maus, tá? Vou te mostrar outro versículo. Olha só, pessoal. Ó. Ouvi ainda outra parábola. É a mesma do lavradores maus, tá? Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, de uma cerca. E construiu nela um lagar, onde esmaga as uvas. Né? Edificou uma torre e arrendou a uns lavradores maus, tá, pessoal? Lavradores maus. E ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, ouviu os seus servos, os lavradores. Enviou os seus servos aos lavradores. Olha só, o Messias enviando os profetas verdadeiros, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas verdadeiros, para receber os seus frutos. Só que veja, e os lavradores maus, apoderando-se, apoderar tomar o que não é seu, né? Dos servos, apoderou dos enviados, né? Feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Aqui ele está claramente falando de Jerusalém, Jerusalém que mata os verdadeiros. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho. Olha, o pai, né, enviou o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, olha só, matemo-lo. Olha o que Jerusalém estava planejando já. O que os demônios de Jerusalém estavam planejando já. Vendo o filho, disseram entre si, só entre os demônios: este é o herdeiro, vinde, vem, matemo-nos e apoderamo-nos da sua herança. Eles queriam roubar a herança do mestre, né? E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Tá entendendo? Quando, pois, vier o senhor da vinha, que é o pai, o que fará aqueles lavradores? Como vocês escaparão da perdição, né? Do inferno, né? Da morte. Ele fala para a raça de víbora, para os lavradores maus. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Olha só, parece então que o mestre vai arrendar a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Viu só? Por isso que ele fala: tudo lhe será tirado e dado a outro povo que deu fruto do reino. E disse-lhe o mestre: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo, né? Você sabe o que é isso? É aquela pedra fundamental, aquela que fica no meio, onde eles criam um arco de pedra, e aquela pedra do meio é a que segura todas as outras. Essa é a pedra, esse é o mestre que eles rejeitaram, né? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor, o Pai do Messias. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Olha o que eu falei, né? E será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui ele já está falando de outra pedra, lembrando que isso é uma parábola, tá? Aqui, que vai ficar reduzido ao pó, despedaçar lá, é a pedra de tropeço, é aquela pedra que todo mundo vai tropeçar, vai despedaçar essa pedra, entendeu? É a pedra de tropeço aqui. O mestre é a pedra que fica no alto. E os príncipes do sacerdote e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Olha, os Jujuba entendeu que ele falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, nesse momento, eles queriam prender o mestre, né? E o povo tinha ele como profeta. Né? Mas os fariseus aqui é os Jujuba, tá? Eu vou te mostrar outra coisa, tá? Aqui, pessoal, em Lucas 4, tá? Os Jujubas, então, né? Expulsando o mestre do templo, ó. E levantando-se, expulsaram ao mestre da cidade, levando até o topo da colina sobre o qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo, tá? Vamos pegar esse versículo inteiro. Nosso mestre, ele era contra o próprio pai e a mãe, tá? Pessoal, veja aqui em Lucas 2, ó. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Eles eram jujubas, né? Frequentava o judaísmo, né? E o mestre acusava, né, os jujuba de roubar as heranças da mãe dele, tá? Quando ele atingiu a idade de 12 anos, o mestre tinha 12 anos, ó. Ele era uma criança ainda, pessoal. Uma criança vai ter a capacidade de falar assim: ah, eu não vou não, né? Não, ele é uma criança, os pais vão, ele vai também, né? A família foi à festa, como era hábito. Aqui eles pegam isso para falar que o mestre também era jujuba, né? Mas ele era uma criança.
Terminada a comemoração, tomaram o caminho de volta para Nazaré. Ele era nazareno, tá, pessoal? Tá? Ele era gentil. Quem fala isso é o Elias. Galiléia dos gentios. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. No primeiro dia, os pais não deram pela sua falta. Olha que pai irresponsável, né? Porque julgavam que estivesse com amigos ou entre os outros viajantes. Mas, quando não apareceu naquela noite, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém, continuando a procuraram. 3 dias depois, encontrando-no, achavam-se no templo. Olha isso. Sentado entre os especialistas da lei, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. Olha só, então ele estava fazendo pergunta para eles. 12 anos, pessoal. O mestre já estava indo contra o Jujuba, deixando toda a gente admirada com a sua inteligência e respostas. Os pais não sabiam o que pensar quando o viram ali sentado. Olha só, então um garotinho de 12 anos já estava aí batendo nos Jujuba, já nas escrituras, tá? Indo contra. Filho, disse-lhe a mãe, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estamos desesperados à tua procura. Mas que necessidade tinha de procurar-me? Lhe disse o menininho de 12 anos, o mestre. Não calcularam que estaria aqui no templo, na casa de meu pai? No corpo dele, tá, pessoal? No corpo dele habitava o espírito do pai. É o que habita em nós também, tá? Pois preciso tratar dos seus assuntos. Olha só, ele estava lá rebatendo e fazendo pergunta para eles lá que adoravam o dragão imundo sujo, né? 12 anos, pessoal. Mas eles não entenderam o que ele dizia. Olha só, eles não entenderam, né? Por quê? Porque quem era Jujuba fanático era o pai e a mãe. O mestre não era Jujuba com 12 anos, tá, pessoal? Ele nem pensava nisso, tá? Porque ele sabia o propósito do pai já e já estava lá fazendo pergunta para eles. E eles ficaram admirados com a inteligência dele. Lembrando que não era a hora dele ainda, falar que era o demônio. Ele tinha 12 anos, né? Ele foi começar a falar isso quando ele tinha 30, né? Jesus voltou com os pais para Nazaré, a cidade natal dele, né? E era obediente. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Assim Jesus crescia, tanto em tamanho como em sabedoria, achando graça aos olhos de Deus e dos homens. Viu só, gente? Eles pegam esse versículo aqui e distorcem para vocês, mas vamos voltar lá em Lucas 4, né? Olha só, nós vimos que o mestre estava fazendo pergunta com 12 anos para eles lá no templo deles, né? Mas o templo que o Messias falava era o corpo dele, porque olha só aqui em Lucas 4, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele era cheio do Espírito do Pai. É esse o templo que ele estava falando, que é o nosso corpo. Jesus Cristo, homem. E 40 dias foi tentado pelo diabo, o Deus de Israel, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu é filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Agora eu vou te mostrar o que o Messias disse sobre isso, tá? Além dele dizer que nem do pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus, né? Ele disse isso pro diabo, né? O Deus de Israel. Agora ele diz o seguinte em Mateus 7, ó. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra no deserto lá, as cobras mordendo eles, porque eles queriam comer peixe do Egito. A gente pode mostrar isso também, tá? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Viu só? O diabo deu pedra. Ele tá falando do Deus imundo de Israel sempre, tá, pessoal?